Bem-vindos a mais um episódio do Turismo em Destaque, onde analisarei a proibição decretada por França aos voos de curta duração de modo a diminuir as emissões de carbono e também qual seria o efeito que uma medida dessa natureza podia provocar em Portugal e ainda falarei sobre os reflexos no turismo acerca do aligeiramento das regras de prevenção da pandemia. Vale a pena começar por referir que tudo isto resulta da França ter aprovado no seu Parlamento, em abril de 2021, isto é, há precisamente um ano, um vasto pacote legislativo que incluía um conjunto de medidas que tinha o objetivo do país reduzir as suas emissões de carbono em 40% até ao ano de 2030. E pacote legislativo esse onde se insere esta medida que agora aqui estamos a analisar, que é da proibição de voos desde que possam ter como alternativa o transporte ferroviário até 2 horas e meia de distância. Aliás, é bom também termos presente que esta estratégia não é um caso isolado em França, mas que se insere em algo bem mais vasto, uma estratégia da própria União Europeia, exatamente com o objetivo de reduzir ao nível dos 27 as emissões de carbono. E devo dizer que a entrada em vigor desta medida em França já provocou impacto em 18 destinos domésticos franceses e também num destino internacional belga, uma vez que qualquer desses 19 destinos consegue ser servido através da alta velocidade ferroviária em menos de 2 horas e meia. Mas também é bom termos presente que a França tem uma infraestrutura de alta velocidade ferroviária que lhe permite fazer face a este tipo de situações, já que conta com 2.800 quilómetros deste tipo de equipamento. O que, aliás, já levou a que a própria União Europeia, para alargar esta medida, tivesse anunciado que o pretende fazer duplicando a capacidade ferroviária de alta velocidade dos 27 até 2030 e, para isso, anunciou já um conjunto vasto de investimentos. Vale também a pena mencionar que neste momento a Comissão Europeia também já informou que está a analisar detalhadamente esta decisão do Estado francês, uma vez que já houve uma queixa que foi apresentada junto de autoridades comunitárias por parte da União dos Aeroportos de França, que invocam que este tipo de decisão vem limitar, vem pôr em causa de alguma forma a liberdade de prestação de serviços. Ora, como se sabe, a liberdade de prestação de serviços é um dos pilares, um dos elementos fundadores, ou um dos princípios fundadores, se quisermos, da própria União Europeia. Mas, para já, parece que a França não está isolada nesta espécie de cruzada, está a contar com o apoio de outros países e, portanto, parece começar-se a desenhar no horizonte uma tendência que aponta nesta direção. É, por exemplo, o caso da Alemanha, que também já decidiu duplicar os impostos nos voos de curta distância, mas também o caso da Áustria, que já suspendeu a sua principal ligação doméstica entre Viena e Salzburgo, e a própria Espanha já anunciou que está neste momento em fase muito avançada da conjugação de ligação aérea com o comboio. Mas para além disto existem outros países, como é o caso da Finlândia e dos próprios Estados Unidos da América, que embora não tendo uma ferrovia tão ampla e com tanta capacidade de alta velocidade, estão exatamente a desenvolver estudos de modo a conjugar o avião com os autocarros ecológicos, sempre com o mesmo objetivo, diminuir as emissões de carbono. Vale a pena ainda também acrescentar, e em complemento de tudo isto, é que presentemente variadíssimas associações internacionais de defesa do ambiente estão a pressionar ativamente e de forma muito insistente as autoridades comunitárias para não só adotarem de imediato este tipo de medidas, como inclusivamente a alargarem sempre e quando exista ferrovia que consiga suprir o avião até 6 horas de distância. Ora, tendo este quadro, este pano de fundo, este cenário, se quisermos, presente, e se o transpuséssemos, se o importássemos para Portugal, é óbvio que isto iria ter profundas repercussões no setor da aviação, nomeadamente nos aeroportos e nas transportadoras aéreas e, claro está, na atividade económica que a aviação integra, isto é, no turismo. E porquê? Bem, mesmo sabendo que hoje em dia a maior parte dos turistas optam
pelos voos mais diretos, por aquilo que nós em turismo vulgarmente denominamos os voos ponto a ponto. O facto é que sabemos que há uma preocupação crescente e que cada vez está mais presente no espírito de quem viaja, que é atenuar ao máximo, diminuir ao máximo a sua pegada ecológica. Por outro lado, devemos também considerar que, paralelamente, o nosso governo já anunciou ser sua intenção promover a alta velocidade ligando Lisboa e Porto, como aliás tive a oportunidade de analisar em detalhe aqui no Turismo em Destaque, no episódio 26. O que, tudo conjugado, pode, a prazo, de alguma forma, significar uma drástica diminuição do tráfego para o aeroporto Sá Carneiro e também, por outro lado, uma vantagem de, na altura, os aeroportos de Lisboa virem a libertar algumas slots, isto é, algum espaço para outras ligações aéreas que não domésticas, nomeadamente internacionais, porque são mais rentáveis. E que, não tendo, apesar do Algarve não estar ainda com capacidade ferroviária, não se antever uma grande capacidade ferroviária de ligações rápidas para o Algarve, o facto é que se ela por acaso vier a acontecer, o aeroporto de Faro também acabará inevitavelmente por ser afetado, pelo menos em alguns períodos do ano, sobretudo aqueles onde normalmente designamos por época baixa. Porque nós não podemos esquecer que na base de tudo isto há um aspecto que é muito importante, é que todas as companhias aéreas iriam olhar para uma situação desta natureza como uma forma adicional de poderem reduzir os seus encargos ou de poderem aumentar a sua rentabilidade das ligações para com o nosso país. Porque, convenhamos, uma coisa é muito diferente termos 2 voos diários para Portugal, por exemplo, um para o Porto e um para Lisboa, do que termos apenas um, embora com um equipamento diferente, ou seja, com um avião maior, que até pode representar o mesmo número de lugares ou até mais lugares, mas é apenas um voo e, portanto, há uma poupança ao nível do número de tripulantes, ao nível do combustível e todo um outro vasto conjunto de operações que uma ligação aérea implica. Ou seja, e em conclusão, se quisermos, estamos, e quando eu digo estamos, está o planeta, está a Europa, está Portugal, está o turismo, está a aviação, neste momento numa enorme encruzilhada. Ou seja, é que nós não podemos querer o melhor de 2 mundos. No fundo, nós não podemos querer diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa e que conduzem às alterações climáticas e, simultaneamente, mantermos todas as nossas comodidades e todos os nossos confortos. O que quer dizer que, num período de tempo que não será seguramente muito longo, eu prevejo no máximo até ao final da presente década que uma de 2 coisas terá que acontecer. Ou a aviação rapidamente se reinventa e acelera o uso de combustíveis ecológicos ou novas fontes, novas formas de propulsão, nomeadamente a elétrica e o hidrogénio, ou iremos ter muitos aeroportos transformados em verdadeiros elefantes brancos e também alterações significativas nas frotas das próprias companhias aéreas que, inevitavelmente, muitas delas acabarão por ficar pelo caminho desaparecendo. Ou seja, numa frase, nós estamos numa alvorada de uma nova revolução na aviação, em que é inevitável e até mesmo indispensável termos céus limpos, isto é, com voos mais verdes, ou seja, com voos mais ecológicos. Não creio que, em abstrato, o aligeiramento das regras de prevenção da pandemia que acabam de entrar em vigor venham, de alguma forma, ter um impacto por aí além ou muito significativo na atividade turística. E disse em abstrato porque, no concreto, e a fazer fé naquilo que os especialistas da área da saúde pública têm dito e têm alertado, talvez tenhamos dado um passo um pouco maior do que a situação atual o permitia, o que, por outro lado, também é contrariado por outra opinião, também de especialistas de saúde pública, que nos diz exatamente o contrário, é que este passo já devia ter sido dado há mais tempo. Mas há uma coisa que é certa, pelo menos este aligeirar de regras tem uma vantagem, é que acaba com as incongruências que estávamos a viver, algumas das quais, por exemplo, ficam bem espelhadas no facto dos nossos jovens terem que estar em sala de aula de máscara e depois à noite irem para os bares e para as discotecas e não terem essa obrigação. Mas o que eu acho que é importante sublinhar é que nós não nos podemos esquecer que, apesar dos riscos
de doença grave e, consequentemente, de morte estarem cada vez mais mitigados, no fundo, mais sob o nosso próprio controle, o facto é que o nível de infecções continua ainda extremamente elevado. E ele não está só elevado em Portugal, está elevado na Europa e também no mundo, como aliás tive a oportunidade de aqui analisar em detalhe no episódio da semana passada. E de alguma forma, aquilo que preocupa é que esta agora falta de obrigatoriedade do uso de máscara pode transmitir uma mensagem que pode ser mal interpretada, que pode ser uma mensagem errada, ou seja, pode dar a entender que a pandemia já acabou, o que infelizmente, como sabemos, ainda não é o caso. E é aqui que o problema, quanto a mim, pode começar, ou se quisermos, recomeçar, pois se já não estávamos a ter grandes preocupações e grandes cuidados, agora toda esta situação pode vir a agravar-se. E o facto é que o vírus continua ativo, ou como se costuma dizer, continua a andar por aí. Por outro lado, o baixar a guarda no que respeita à testagem também me parece não ser uma grande solução, uma vez que com menos rastreios existe também uma maior possibilidade de contágio, se tivermos em consideração as situações de assintomáticos que existem. Não obstante todos estes aspectos, eu sinceramente estou convencido que uma grande maioria das pessoas continuará ativamente a praticar as medidas básicas de proteção individual, ou seja, o uso de máscara e a realização dos denominados autotestes ou, se quisermos, testes rápidos. No entanto, eu não posso concluir esta resposta sem sublinhar que todos os agentes turísticos daqui para a frente vão ter um papel muitíssimo importante nesta nova fase. E em complemento, papel esse que vai ser em complemento e em reforço das decisões que individualmente cada um de nós venha a adotar. E isso passa por não facilitar, por não relaxar em tudo o que diz respeito ao cumprimento das regras de higienização e de segurança sanitária. Eu sei que isto não é fácil, eu sei que todos estamos já bastante saturados e sei até que em termos práticos isto implica gastar dinheiro, implica custos. Agora, o facto é que temos que ser prudentes, pois a última coisa que neste momento nós precisamos é de uma nova estirpe que possa, de alguma forma, voltar a colocar o turismo em modo de pausa. Conto com a sua companhia para a próxima semana. Até lá, saúde e paz. E já sabe que pode subscrever gratuitamente qualquer um dos meus canais e manter-se a par daquilo que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo.